Você tem dedo podre pra achar uma pessoa, escolher seu futuro cônjuge? Pois é, tem algo que você vai precisar fazer muito, assim como eu fiz, que eu tinha dedo muito podre, podraço. Era só uma caca atrás da outra. E aí, depois que, obviamente, eu entreguei o controle, aí sim as coisas começaram a dar certo. Entreguei o controle pra quem? Entreguei o controle pra Jesus. Que ele me ama, ele sabe o que é o melhor pra mim. Então, parei, né, de ter aquelas coisas que, eu faço isso, aquilo, enfim. Eu não tinha controle de nada. Tinha dedo podre, enfim. Ele sabe o que é melhor pra mim. Então, o que eu comecei a fazer? Vou contar minha experiência aqui pra vocês, fica até o final do vídeo, que eu vou contar exatamente algo que é muito primordial para um relacionamento. E, principalmente, você não vai fazer de qualquer jeito, você vai querer ficar com a pessoa até o resto da sua vida, até que a morte o separe. Você vai escolher qualquer pessoa? Você vai ter pressa? Vai escolher assim, entendeu? Não, né? Então fica até o final do vídeo. O que acontece? A gente quando era pequena, sempre nasci no berço cristão e tudo mais. Teve uma época da minha vida, perto da faculdade. Eu fui lá e desviei, obviamente, né, gente? Eu peguei e desviei, tava insatisfeita, não sei o que e tal, enfim. Aí, depois voltei. Nisso, depois que eu voltei por conta de muitas decepções de relacionamento também e tudo mais. Eu já tive um relacionamento de 5 anos, super tóxico. E, enfim, primeiro namoradinho e tudo mais, e só era tóxico. Depois fui pra um outro relacionamento também que, blé. E o que eu fiz? Eu lembro que nesse último relacionamento que eu tava, eu senti que tava faltando algo, sabe? Era um vazio enorme, 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 enorme. Um vazio, tipo, era alguma coisa sem sentido. Alguma coisa não tava encaixando. E ainda bem que eu senti isso, porque nesse momento eu fiz uma oração. Eu falei assim, Deus, se esse relacionamento não for pra mim, que você arranque de mim, faça a pessoa terminar comigo. Isso mesmo, eu pedi pra Deus exatamente isso. Faça a pessoa terminar comigo. E porque se não for pra mim, obviamente que eu quero casar, queria já casar, queria ter um relacionamento, queria ter uma família, né, gente? E aí, depois eu falei assim pra Deus, falei, Deus, eu quero ir pra um lugar, obviamente, que seja mais de acordo com a tua vontade, enfim. Ok. Deu uma semana. Tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. O cara terminou comigo e tal, não sei o quê. E quando eu fiz aquela oração, eu parei por um momento e falei, putz, eu acho que vai acontecer tudo isso daí que eu falei. O cara vai terminar comigo e Deus vai me direcionar. Porque eu estava sem rumo nenhum. E aí, beleza, foi, Deus fez exatamente isso. Depois da oração, eu tinha até me arrependido de falar. Por quê? Porque eu sabia que Deus ia fazer. Mesmo desviada, assim, como eu tava desviada, eu queria, né, voltar pro Senhor e tudo mais. Não sabia pra onde, porque de onde eu vinha eu não tava muito afim de voltar. Enfim. E aí, daquela oração, eu falei, foi uma oração com coração, com verdade. Porque eu tava muito cansada, eu tava exausta, eu tava de saco cheio. E nisso, aquela época, eu tinha o quê? Eu tinha uns 20, 21 anos, assim, né? Fui, né, obviamente, tudo mais. E aquelas questões de relacionamento precisava me tratar. Por quê? Eu tava com muitas marcas, trauma de relacionamento e tudo mais, enfim. E aí, eu fiz votos também com Deus. Entreguei meu controle pra Deus, ficou combinado com Deus. Falei, Deus, olha, eu tenho um dedo podre. Então, se eu tenho um dedo podre, entrega um controle. Deus, escolhe pra mim, por favor, porque, eu quero o melhor de Deus pra mim. Tô cansada. Eu quero casar, eu quero ter uma família, mas eu não tô sabendo escolher. Só vem coisa ruim pra mim. E aí, eu peguei e comecei a orar
eu tinha lido um livro, A Quarta Dimensão. Tem A Quarta Dimensão e Vivendo a Quarta Dimensão, que é do Paul Yong-Chu. Muito bom esse livro, eu recomendo que você leia, demais. E aí, nesse livro ele falava de uma mulher que tava esperando, né, relacionamento, ela tinha 30 e poucos anos e tudo mais, só que ela não casava. E aí ele falou, meu, mas como que você quer casar, né, se você não falou, não orou pra Deus, né, específico e tudo mais e tal. E aí fala que ela fez a listinha dela de características externas e características internas. Ok. Obviamente, as características externas, obviamente, para saber quem que é a pessoa, né? Porque, né? Pra você diferenciar quem que é quem. E aí, nesse momento, eu falei, nossa, eu vou fazer isso? Peguei e eu fiz a minha própria listinha. Coloquei todas as características lá, o que eu queria, o que eu não queria. Na verdade, eu não coloquei o que eu não queria, eu só coloquei o que eu queria, tá? Só coloquei o que eu queria. Então, características internas. Primeira coisa que eu coloquei, que ame ao Senhor acima de todas as coisas. Aí, que eu coloquei? Ah, como eu quero casar, eu quero que seja um excelente marido, um excelente pai e tudo mais. Coloquei todas essas características externas. É o que eu gosto. Aí eu coloquei, gente, coloquei muito específico, eu coloquei que queria que fosse uma pessoa morena, com cílios bem marcados, um sorriso bonito. E eu gosto muito de moto. Então eu coloquei, ó, eu quero que dirija moto e carro, que seja uma pessoa inteligente, né, e tudo mais. Assim coloquei. E aí foi. Orei, fui orando, fui visualizando. Não tinha como visualizar a pessoa, porque não tinha pessoa, né, gente? Mas eu visualizava, eu orava e visualizava a pessoa, né? Cuidando, assim, cuidando, assim, eu imaginava com meus filhos e tudo mais, e tudo. Enfim, foi. Até que ocorreu de eu encontrar essa pessoa, que é o meu marido agora, né, gente? E com os meus 2 filhos, lindo e maravilhoso. Mas vamos lá, vamos contar com a trajetória que eu quero colocar fé no seu coração aí, né? E aí eu comecei a orar e a pedir. Por que pedir? Porque lá em Mateus 7, de 7 a 8, fala assim, ó. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Eu peguei isso aí e tomei pra mim. Eu falei, não, vou pedir. Beleza. E o que acontece? Nesse meio tempo, eu fiz jejuns. Toda segunda-feira, eu só ficava no líquido. Isso aí, eu ficava só no líquido mesmo. Nesses jejuns, cara, eu passava muito mal. Teve de olhos, acho que foi umas 2 vezes parar no hospital. Porque, nossa, mas assim, gente, eu fazia os jejuns, né? Aí depois no dia seguinte, estômago vazio, eu ficava comendo porcaria, né? Beleza, mas isso aí, né? Jejum é bom, eu fazia jejum pra mim mesma, né? Pra ficar mais sensível, tal, enfim. Pra ouvir a voz de Deus, pra mover, né? E aí, nesse meio tempo, eu também fiz um propósito com Deus, que eu senti assim, gente, eu pintava o cabelo direto. Pintava o cabelo, fazia progressiva, já pintei o cabelo de vermelho, já pintei o cabelo de preto, já pintei o cabelo assim, acho que só não coloquei loiro assim, né? Mas eu pintava o cabelo, era assim, bem vaidosa, assim, no sentido de, né? E aí eu fiz um propósito com Deus, eu falei assim, Deus, meu futuro marido, ele vai gostar de mim do jeito que eu sou, da forma física que eu sou. Então, eu pensei assim, meu, se eu ficar me emperequetando muito, eu pensei da minha forma assim, né, ficar me emperequetando muito e tal, só que às vezes a pessoa vai vir só porque eu sou emperequetada, não porque eu sou assim, dessa forma. E eu não queria nada de máscaras dessa forma, entendeu? Aquela história que a pessoa lá casa,
Aí tá tudo emprequetada, aí quando, depois que casa, na lua de mel, vai tirando tudo. As peças, tira isso, tira aquilo outro, tira a unha, tira sei lá o que, os cílios, tira isso aqui, você vai se desmontando toda a pessoa. Fala assim, quem é você? Eu casei com aquela outra pessoa, não com essa aí. Mas enfim, brincadeiras à parte, tá, gente? Mas é uma historinha que eu achei muito engraçada. E aí eu comecei a... O que eu fiz? Eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Deus, a partir de agora, eu não vou pintar mais o meu cabelo vai ficar virgem. Gente, eu tinha progressiva, eu tinha cabelo, enfim, meu cabelo crescendo. Obviamente que eu fazia uma escovinha, né? Mas meu cabelo crescendo e tudo mais. E saindo todas as tintas e tudo mais. Essa é a cor do meu cabelo original, ó. E o meu cabelo é dessa textura mesmo. Não tem absolutamente mais nada, nada. Eu falei assim, não, eu vou consagrar o meu cabelo, meu relacionamento, porque meu relacionamento vai ser uma das coisas mais importantes que eu quero. Porque vai ser algo que vai ser pra vida toda. E aí, ok, fiz isso, me emperequetava muito de maquiagem e tal, não sei o que. Decidi fazer algo mais simples, falei, não vou me emperequetar, ponto. Nem muito assim, não, eu quero você assim do jeito que eu sou. E vai gostar de mim assim, do jeito que eu sou. Mas foi algo que eu quis fazer isso no meu coração, tá? Não que você vá fazer isso. Se você sentir, ok. Se você não sentir também, ok. Foi algo que dentro de mim eu quis fazer essa entrega. Entreguei, né? Tipo, fiz um propósito com Deus, meu cabelo. Eu falei, Deus, só vou pintar o cabelo quando ele começar a ficar todo branco, né? Então aí, super tranquilo. E eu fiquei nesse propósito, fiz o jejum e tudo mais e tal. Junto com a listinha. E, gente, não demorou muito pra ver, não, viu? Não demorou. E eu comecei, né? Aí eu, obviamente, conheci meu marido, não sabia que era o meu marido, mas estava lá, na mesma igreja e tudo mais. Olhava assim, obviamente, a primeiro momento você não dá nada pra pessoa, né? Quando eu comecei a observar ele, quando ele respondeu, tava uma gincana, uma brincadeira lá na igreja, lá com os jovens na época, jovens misturados com adolescente, e ele respondeu uma das perguntas de geografia. Cara, ele respondeu todos os estados lá na brincadeira do torta na cara lá, que fizeram lá na igreja. Aí quando ele respondeu tudo assim, eu pensei comigo, cara, esse cara é inteligente. Esse cara é inteligente. Aí, dali eu comecei a reparar nele e tudo mais, mas até então, assim, mas eu falei, nossa, esse cara é inteligente. Esse cara é inteligente. Eu queria uma pessoa inteligente. Eu olhei na minha listinha, quero uma pessoa inteligente e tudo mais. Só que nesse meio tempo, tinha uma outra pessoa lá que eu tava vendo de interesse, enfim, tudo mais, tal. E nesse, mais ou menos, de conhecer, me caiu a ficha. Aí eu falei assim, putz, espera aí, mas essa pessoa não tem nada do que eu escrevi aqui. Aí eu olhei minha listinha, falei, não tem nada a ver não. Aí beleza, aí eu falei, ó, né, encerrei lá, eu querer conhecer a pessoa lá e tudo mais. Aí comecei a focar nele, né, meu futuro marido. Aí beleza, aí eu comecei a perceber algumas características que realmente estavam na minha listinha e tava batendo com o que realmente eu queria. E, cara, pasme. Conforme eu fui conhecendo mais, aí eu fui vendo minha listinha, as características ficavam cada vez mais nítidas e cada vez mais, né? Gente, a altura, eu queria uma pessoa mais alta que eu, meu marido é mais alto que eu, ele tem um sorriso muito lindo, os cílios dele, assim, ele é moreno, ele tem uns cílios, assim, bem marcados, assim, sabe? E eu queria cílios bem marcados, achei lindo. E que dirige moto e carro. Ele dirige moto e carro. Eu posso passear de moto. Agora não muito mais, porque eu tenho uns 2 filhos, né? A maioria passeia de carro. Mas quando eu tava casada, eu já tinha casado já, que eu ainda estou. Já tinha casado já.
E aí eu ficava de moto, que legal, não sei o quê. Mesmo eu tendo carta de moto, né? Mas enfim, é muito melhor quando alguém dirige pra você. Então, dava vários passeios na garupa lá, e eu, que legal, moto, eba. Mas voltando aqui. Então, referente a essas características aí, foram começando a bater todas. Amar a Deus, né? Cuidar, assim, a forma como me trata, trata meus filhos, é um excelente pai, um excelente marido, assim, é o homem da casa mesmo, assim, sabe? E tudo que eu orei, pedi pra Deus, eu conquistei. Meu casamento lindo, maravilhoso, hoje eu tenho 10 anos e meio de casado. Então, assim, eu nunca tive problema no casamento. De nada, na dica de nada, assim, sabe? É tudo sustentado por relacionamento com Deus, em oração e tudo mais, assim. E por que eu tô contando esse testemunho pra você? Porque você, assim como eu um dia fui dedo podre, você tá em busca, né, de um relacionamento firme, sólido, alguém que realmente nossa, é pra você mesmo. Parece que realmente Deus fez para mim mesmo, assim, sabe? É muito mais do que eu esperava, muito mais do que eu esperava. Então eu quero te incentivar, ore, né? Outra coisa também que no meio do processo que eu tava orando, enquanto eu orava, eu esperava em Deus, né? Eu foquei na minha faculdade, foquei na minha pós-graduação. Gente, eu fiz tudo que eu tinha que fazer de solteira, porque na palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas. Se você tá solteiro, solteira, o que você mais dá para fazer de solteiro? Faça, porque o tempo vai mudar. Aí você vai estar depois com o tempo com a pessoa, aí você vai ter que investir num relacionamento, depois vão ver os filhos, você vai ter que investir o tempo nos filhos, então há tempo para todas as coisas, né? E eu decidi fazer tudo, essas questões de investimento de pessoal, profissional, antes de casar, né? Estudo, essas coisas antes de casar, porque fica um pouco mais trabalhoso, é um pouco mais cansativo e tudo mais tal, até para você poder focar melhor no seu casamento e tudo mais e tal. Então, esse é o meu testemunho para você. Então, o primordial que você precisa é colocar Deus na frente, colocar Deus e colocar para Ele o que você quer, ok? Então, se esse testemunho te falou muito com você, se inscreve aqui nesse canal também, porque eu vou falar várias outras coisas de relacionamento, eu vou falar de relações que vivificam. Então, se esse vídeo te vivificou de alguma forma, reacendeu sua fé, então, bora lá que eu vou falar muitas outras coisas também, vou falar de relacionamento, solteiro, casamento, relações com filhos, tudo, testemunhos e tudo mais. E a gente vai, e relacionamento até com você mesmo, né? Vou falar de tudo aqui. Vai ser bem, muito rico esses conteúdos aqui. Se você vê que também alguém tá precisando disso aqui, ouvir isso aqui, passa pra pessoa, ok? E bora lá que eu vou orar com você. Se você tá querendo, vamos orar aqui pra Deus te dar um direcionamento. Amém? Senhor, eu coloco essa pessoa que está me vendo agora. Ela está querendo muito um relacionamento que é da vontade do Senhor. Senhor, direciona ela aonde ela deve ir, como ela deve orar, como ela deve ficar. Direciona para o caminho certo e para que ela sempre permaneça com o Senhor acima de todas as coisas, no centro desse relacionamento. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Eu acredito que essa pessoa, ela vai conseguir, porque ela está colocando o Senhor na frente. Na frente ela será bem sucedida com isso. Em nome de Jesus, livra essa pessoa do homem mau ou da mulher má. Em nome de Jesus, Senhor. Mas que o Senhor prepare um bom encontro, um relacionamento saudável, um excelente casamento. Em nome do Senhor Jesus, Pai, obrigada. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor sempre escuta as nossas orações. E o Senhor faz. O Senhor dá o querer e o Senhor também dá o executar. Obrigada, Senhor. Beijo. Até o próximo vídeo e bora orar.
faz a listinha, permanece no ambiente que você vai encontrar essa pessoa. Não fique em qualquer ambiente, não. Permanece no ambiente onde você tem a presença de Deus e você vai encontrar essa pessoa. Então, beijos, até mais, tchau, tchau.